Olá, saudações em Cristo. Espero que você seja muito edificado por essa reflexão e você pode ser edificado com outras reflexões e mensagens bíblicas que estão disponíveis nesse canal. E nessa reflexão nós vamos meditar um pouco sobre a questão da morte. A morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte é um grande problema para aqueles que não creem em Cristo. A morte produz grandes dúvidas, grandes incertezas. A morte representa o fim dos projetos e assim por diante. E isso traz muita tristeza ao coração daqueles que não têm uma segurança. Mas aqueles que estão em Cristo, pelo contrário, ainda que a morte continue sendo um grande inimigo, contudo, a morte não representa o fim. Por quê? O apóstolo Paulo nos fala no texto de Efésios capítulo 2 algumas verdades que nos fazem crer que de fato a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. E aqui nós vemos algumas expressões do apóstolo Paulo que nos mostram estas verdades. Algumas considerações importantes antes de falar dessas expressões do apóstolo Paulo é que o texto diz que sendo Deus rico em misericórdia. Esse é um fato importante. A morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo, antes de mais nada porque Deus é rico em misericórdia e a sua misericórdia é dispensada sobre pessoas, pecadores, que nada merecem das suas mãos. E aí diz o apóstolo Paulo, e por causa do grande amor com que nos amou. Então ele conclui, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vejam só, meus queridos, por que a morte não representa o fim para aqueles que estão em Cristo. Exatamente porque Deus sendo misericordioso, Deus amando infinitamente os pecadores que Ele escolheu para si mesmo, Ele então nos deu vida juntamente com Cristo. E de maneira que essa vida que foi concedida é um presente gratuito, pela graça sois salvos. E a graça, portanto, é um favor imerecido. O próprio apóstolo Paulo diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Outro argumento que reforça essa ideia de que ele nos deu vida juntamente com Cristo, e assim então a nossa vida não perde o seu sentido mesmo diante da morte física, o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6, versículo 5 e versículo 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a ideia de que juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou. O fato é que Cristo, ao morrer na cruz, ele não ficou preso na morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a certeza, é a garantia de que todo aquele que nele crê também já passou pela experiência da ressurreição, no sentido de que já não é mais uma pessoa morta espiritualmente, mas ele ressuscitou para uma nova vida, uma vida de esperança, mas também a ressurreição de Cristo é a garantia de que todos os que creem no seu nome, no dia da vinda de Cristo, ressuscitarão para a vida eterna, juntamente com Cristo. Portanto, a morte não é o fim, porque aquele que crê em Cristo, ele já ressuscitou espiritualmente e ele aguarda essa ressurreição final que representa a vida eterna do ser humano completo, corpo e alma, habitando com o Senhor eternamente. E finalizando essa reflexão, o apóstolo Paulo destaca o fato de que, tendo ele então ressuscitado, ou ele tendo nos ressuscitado, agora diz aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Cristo, depois que morreu e ressuscitou, ele foi e voltou para a destra do Pai. Aqui no próprio texto de Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então foi assim que aconteceu com Cristo após a sua ressurreição. Ele foi então até a destra do Pai, onde ele está assentado nos lugares celestiais, uma referência ao seu reinado eterno. E aqui então o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que estão em Cristo foram ressuscitados com ele e agora já estão assentados nos lugares celestiais. Os lugares celestiais já estão sendo utilizados por aqueles que já partiram em Cristo e também são lugares que estão sendo aguardados ou guardados para aqueles que ainda estão no mundo, mas creem em Cristo e já foram ressuscitados e então também ocuparão esses lugares celestiais. Vejam só, meus queridos, por que a morte não é o fim para aquele que está em Cristo. Eu não sei qual que é a sua perspectiva sobre a sua vida e sobre a sua morte, mas saiba que em Cristo Jesus nós temos vida, nós temos esperança da eternidade, nós temos a certeza da ressurreição e nós aguardamos essa bendita esperança. Que Deus te abençoe e que em Cristo Jesus você esteja seguro de que a sua morte não é o fim. Um grande abraço.